Oi, gente, tudo bem? Muita gente ainda tem muita dúvida sobre o que é constelação familiar. Tem gente que não tem ideia do que é e tem um monte de pessoas que fantasiam milhares de informações a respeito disso. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho sobre a minha visão sobre a constelação familiar. Bom, gente, a constelação, ela é assim uma filosofia de vida, sabe? Ela é uma filosofia no sentido assim, que a gente aprende sobre as leis, a gente aprende sobre constelação e a partir daí a gente aprende também o nosso lugar no mundo, a nossa postura, é um posicionamento, é ocupar um lugar que é só nosso. Por exemplo, você é o primeiro filho, você é o terceiro filho, você ocupar o seu lugar de filho no sistema familiar, você ocupar o seu lugar de mulher ou de homem no sistema familiar, né? De esposo, de esposa, de mãe, de pai. Enfim, é a gente saber estar no nosso lugar. Quando a gente está no nosso lugar, quando a gente se posiciona no nosso lugar, sendo grande quando precisamos ser, sendo pequenos quando precisamos ser, a nossa vida simplesmente flui. E a vida fluir, a vida ser boa, não quer dizer que a gente não vai ter problemas, né? Que não vão ter situações difíceis, mas a gente consegue, na nossa posição de estar no lugar certo, a gente consegue olhar para tudo isso, encarar tudo isso e realmente seguir, sabe? Ver uma solução para aquilo e seguir. E a constelação é um método assim, é um método terapêutico que realmente mudou a minha vida. Hoje, às vezes, quando eu olho para minha vida, principalmente minha vida profissional, eu falo, gente, caramba, como que eu evoluí, né? Como que as coisas mudaram tanto para mim? Porque quando eu me tornei mãe, eu fiquei indecisa sobre o que eu fazia. Se eu voltava para a postura anterior, que era trabalhar em uma empresa com carteira assinada, com aqueles benefícios, ou se eu empreendia de vez, né? Não ficava nos dois ao mesmo tempo, se eu empreendia de vez, ou o que eu fazia. E eu precisei muito da constelação, dos conhecimentos da constelação para fazer isso, sabe? E a constelação, ela ajuda a gente a tomar os pais. Quem lê sobre constelação, quem estuda ou quem frequenta os grupos de constelação, sabe muito que a gente fala sobre isso, né? Tomar os pais. E tomar os pais, gente, é a melhor postura que você pode ter na sua vida. Porque quando você faz isso, você realmente está no seu lugar. Você sabe, você tem aquela energia que você precisa. Eu gosto de dizer nos encontros aqui de constelação, né, que os pais, eles são a energia para nossa vida. E a gente, eu não sei dizer, aquela tomadinha que encaixa, sabe? A gente é aquilo, se a gente não encaixa lá, a gente não vai ter brilho, a gente não vai ter vida, a gente não vai ter luz, a gente não vai ter energia para viver. Mas se a gente encaixa ali, se a gente está conectado ali, pronto. Não há nada que nos impeça, sabe? A gente consegue crescer, consegue evoluir. Isso depende muito da nossa postura, de tomar os pais, sabe? De ser grato a eles, de compreender, de concordar com as coisas que aconteceram, da forma que aconteceram. Não significa que na constelação a gente vai simplesmente, tá, então aconteceu isso, eu tenho que simplesmente fingir que não aconteceu e pronto. Não, você não finge que não aconteceu. Mas por meio da constelação, você tem a oportunidade de olhar para aquilo de novo, sabe? E ver como foi difícil para sua mãe, ou para o seu pai, ou para os seus avós, e que talvez você, no lugar deles, teria feito nem metade do que eles fizeram, sabe? Então, assim, a constelação, ela ensina algo pra gente que, pra mim, é o que a gente precisa para nossa vida. Quando a gente consegue pegar as três leis do amor, e colocar isso em prática, gente, olha, não tem nada que impeça a gente de fluir, de crescer. E é muito bom viver, sabe, nessa luz, dessa forma mais gostosa, dessa forma mais saudável, porque a gente começa a perceber o que realmente é essencial. E na constelação familiar, a gente aprende a olhar para o essencial. Então, para você que ainda não conhece, que tá curioso, ou sei lá, que tem medo, vá conhecer, gente. A única forma da gente compreender alguma coisa, ou da gente falar ou julgar sobre algo, é realmente indo conhecer. Só depois disso é que você pode falar, é que você pode ter a sua própria ideia, né? Não significa que para você, amei de cara. Eu amei constelação a partir do momento que eu conheci. Tem gente que se sente um pouco aí receoso, que não sabe, né? Se gosta ou se não gosta, ok, tudo bem. Só que assim, se é algo que mexe com você, eu digo uma coisa, vale muito a pena conhecer. Claro que a gente tem que estar preparado, né? Porque são muitas mudanças que acontecem na nossa vida, são muitas transformações que acontecem, mas depende muito da nossa postura, enquanto filha, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto
nora, enquanto sogra, enquanto tudo, diante dos nossos papéis, né? Cabe a nós ocupar o nosso lugar no mundo, diante do nosso sistema familiar, porque o sistema familiar é algo maior e ele só quer que as coisas fluam bem, sabe? E a gente só precisa conseguir estar no nosso lugar, seguir essas leis, são 3 leis básicas, mas que comandam tudo, e quando a gente dá conta de fazer isso, realmente é encantador. Então é um método terapêutico, né? A constelação ela acontece de uma certa forma, porque Bert Hellinger, ele não inventou as constelações, né? Ele percebeu que é um fenômeno natural que acontece em todos os relacionamentos familiares, relacionamentos organizacionais, né? Então, se você tem uma empresa e essa empresa também está com dificuldades, isso também pode ser olhado à luz das constelações sistêmicas. Então, ele percebeu isso e falou, opa! Escreveu sobre aquilo, estudou mais sobre aquilo e entregou pra gente. Bert não inventou isso da cabeça dele, ele não inventou. É algo que acontece, é algo que de mais natural acontece, que são os relacionamentos, né? As leis que regem os relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos. Então, para quem quiser conhecer mais, eu convido muito a vocês a virem participar dos grupos de constelações, ou fazer sua constelação individual, ou conhecer sobre isso, porque é sim uma grande oportunidade de transformar a sua vida diante de uma postura correta sua, de ocupar o seu lugar no mundo, tá bom? Ah, tá! Se você já constelou, seja aqui no espaço terapêutico, né? Seja aqui conosco no espaço ou em algum outro lugar e quiser deixar aqui seu comentário, a sua percepção, a transformação que a constelação gerou na sua vida, fique à vontade. E se você acha que tem alguém que gostaria de saber mais sobre isso, que gostaria, né, que de repente seja interessante para essa pessoa, você pode compartilhar, marcar aqui, fazer como você desejar. Bye, bye, gente. Até o próximo vídeo.